Eduardo, obrigado em primeira mão por estar nos atendendo nessa manhã de sábado para falar sobre esse zoneamento agrícola para as culturas de verão, que inclui o arroz. O que significa isso para quem não está familiarizado com o tema? O que é esse zoneamento e o que significa de benefício para o produtor? Eduardo Condorelli, bom dia, amigo. Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes do nosso programa Conexão Rural. É uma satisfação poder estar aí participando com vocês. O zoneamento agrícola de risco climático, que pese não é exclusividade da soja ou do arroz, ele é para mais de 30 culturas no Brasil e em praticamente todos os territórios em que essas culturas são plantadas no Brasil. Então nós estamos falando de um número bastante expressivo de portarias. Imagine só a portaria da soja para cada um dos estados que plantam soja no Brasil. A portaria do milho, as portarias do milho para todos os estados que plantam milho no Brasil. Então é um estudo bastante denso, que é feito pelo Ministério da Agricultura, obviamente que contratando profissionais para tal desde 1996, e esse estudo, eu tenho ideia também, são 40 culturas e em 25 estados do Brasil. Esse estudo tem como finalidade primeira, né, estabelecer esses estudos, né, já que são várias culturas, eles têm finalidade primeira estabelecer os critérios das melhores épocas de plantio para as diversas culturas, levando em consideração uma série de fatores, como cultivar, como temperatura, como época do ano, insolação, regime pluviométrico, questão de chuvas, em que momentos as chuvas acontecem nas diversas regiões do país. Então, consequentemente, isso é um estudo bastante completo, que divide o ano em períodos de 10 dias, então nós temos 36 períodos de 10 dias, arredondando durante o ano, e ali então o Ministério faz as sugestões de qual época são as de maior risco ou de menor risco de plantio, e quais épocas não se sugere nem mesmo o plantio. Esta indicação, ela serve, por exemplo, para definir a possibilidade ou não da inclusão do financiamento, do custeio ou da produção dentro de programas de seguro, como o Proagro, ou mesmo da possibilidade de receber ou não subvenção no prêmio do seguro agrícola ou seguro de faturamento que nós tenhamos contratado junto às nossas operações. Eduardo, então significa o seguinte: o produtor, para se beneficiar do Proagro ou Proagro Mais ou da subvenção, deve observar essas recomendações, né? Mas como é que se sabe se o produtor semeou na hora certa? Bom, em primeiro lugar, nós temos a questão do acompanhamento técnico, né? Todos esses projetos, eles estão por exigência de acompanhamento de laudos feitos por profissionais com registro técnico, registro com conceito de classe, estamos falando dos agrônomos, que vão enviar laudos, obviamente com contraprova de notas fiscais de compra de insumos, mostrando que os insumos foram adquiridos e que as notas obviamente mostram que adquiridos em tempo de plantio na época correta, e obviamente também então tudo isso vai ser, são vários laudos durante o desenvolver da lavoura, né, que vão sendo informados à seguradora, mostrando que as coisas estão acontecendo como deveriam tecnicamente acontecer. E fora isso, é importante lembrar que com a evolução tecnológica, nós estamos no século XXI já, né, Alex? E o computador hoje é uma máquina ao nosso lado. Hoje já existem sistemas de imagem de satélite, caso houvesse um grande problema que justificasse a aquisição de uma imagem ou acompanhamento mais detalhado de alguma determinada lavoura, que permite às companhias de seguro acompanhar praticamente, pode-se dizer, quase que diariamente o desenvolver de uma lavoura a partir de uma imagem de satélite, né? Lembrando, né, que obviamente tudo isso passa pela questão do interesse do produtor inteiro, seu seguro amparado. E também eu gostaria até de repente, Alex, lembrar do outro lado desse seguro. Se eu tenho um estudo elaborado tecnicamente, mostrando que determinada variedade não é recomendada em determinada época do ano, bom, eu até posso ter a possibilidade de, na minha lavoura, no meu campo em particular, não ter respeitado aquilo e ter tido sucesso, né? E ter colhido. Mas, obviamente, que todos esses estudos têm margens, né? Que permitem probabilidades de acontecer o problema. E quando eu começo a insistir em
utilizar um sistema de produção que vai contra ao que é tecnicamente recomendado, eu estou, na verdade, abusando da minha sorte. Eu começo a abusar dessa. Que pese, esses estudos podem ter erros, sempre podem ter erros. O território do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 28 milhões de hectares. Pode acontecer? Pode. Mas é bem mais difícil que aconteça do que se nós não tivéssemos estudo nenhum, né? Então aí nós estaríamos totalmente jogando com a loteria, vamos chamar assim. Na prática, o produtor foi lá, semeou em setembro, outubro, tudo direitinho dentro do zoneamento, dentro da adequação. Deu uma estiagem tremenda lá em janeiro e fevereiro e março, isso já aconteceu no estado outras vezes, ele perdeu a lavoura. Demora muito para esse seguro ser acionado, para ele receber esse prêmio? Como é que funciona, Eduardo? Bom, Alex, particularmente eu vou lhe dar o exemplo mais próximo que nós tivemos esse ano, que foi o da soja. Perfeito. Tá? O seguro agrícola, ou seguro de faturamento, né, ele geralmente, principalmente quando é derivado de seca, tá, há a tendência de que a seguradora, há a necessidade de que o ciclo se encerre. Por quê? Porque as seguradoras, na verdade, elas vão complementar a renda ou vão complementar aquilo que você conseguiu produzir. Então, primeiro ele precisa averiguar quantos sacos você conseguiu colher para saber o quanto falta completar para atingir o valor segurado. Né? Então, efetivamente, ver dinheiro, vamos dizer assim, antes do fim da safra é muito pouco provável. Tá? Agora, geralmente, se os laudos são bem feitos, se as declarações foram feitas, e principalmente se o produtor, durante o ciclo da lavoura, mostrou que estava agindo corretamente conforme as regras que ele próprio colocou no seu projeto de plantio, o seu técnico, o seu ART, o seu profissional que faz assistência, aquele que tem lá os 2% acertados junto à contratação do custeio, bom, esse profissional faz laudos sobre a lavoura. E é importante que o produtor acompanhe esses laudos. Muitas vezes a gente está em casa, na fazenda, na estância, e o sujeito liga e diz, olha, eu preciso das notas fiscais. Bom, notas fiscais para fazer o quê? O que você está escrevendo nesse papel? É importante o produtor se inteirar do que está acontecendo com o seu negócio. Se tudo isso foi bem feito, geralmente em média de 30 dias após o final da safra, onde é feito o laudo final, né, a vistoria final, a vistoria de colheita, aí 30 dias depois, em média, costuma haver o acerto com a instituição da seguradora, no caso, né? O que tu tens de número em relação ao percentual de lavouras seguradas aqui no Rio Grande do Sul? Tem esse índice? Bom, na questão da contratação, na questão de contratação bancária, o percentual é altíssimo, para não dizer que é total. Todas as operações de custeio junto ao banco acabam ficando lastreadas em seguro. O banco, obviamente, se garante, até porque, vamos e venhamos, o primeiro a ser pago é o banco. Geralmente, se os produtores olharem as suas cédulas pignoratícias de custeio bancário, de custeio agrícola, eles vão observar que existe uma cláusula aí que, no caso de infortúnio, né, no caso de um problema na lavoura, a seguradora coloca no banco e o banco tem o direito de pegar aquele dinheiro efetivamente para amortizar, vamos dizer assim, o custeio, ou quitar o custeio, né? Sim. Então, em primeiro lugar, essa operação, vamos dizer assim, ela é uma operação praticamente casada. Faz o custeio, mas faz com seguro, né? A segunda possibilidade é quem não tem custeio, quem planta com recursos próprios, situação mais rara, mas quem não tem seguro, quem não tem custeio, em alguns casos, e aí o percentual é bem baixo, faz seguro por conta própria. Na lavoura arrozeira, esse percentual ainda é menor ainda, porque por conta da irrigação, o risco de não colher é menor. Nas outras lavouras de sequeiro, que ficam na dependência da chuva, exclusivamente da chuva, onde a irrigação ainda tem um percentual muito baixo, que pese a irrigação de pivô tenha crescido bastante no estado, esteja crescendo ainda, nós ainda temos a esmagadora maioria das nossas áreas ocupadas por lavoura de sequeiro, efetivamente esse percentual ainda é muito baixo e aí sim o risco, aí sim nesse pedaço a pessoa ainda aplica alguma coisa de seguro, mas é pouco. O zoneamento da soja, quando a Aurélio sai em seguida? Olha, Alex, costuma ser, ano passado a primeira versão, né, ela costuma ser
saiu no dia, se não me engano, 8 de julho. Esse ano, talvez em função da reunião ocorrida ainda no dia 10, né, e em função de uma série de, vamos dizer, solicitações feitas pelo sistema sindical, pela Federação da Agricultura, com a presença de muitos sindicatos rurais na reunião, com a presença da Federarroz junto conosco, né, a presença do IRGA, uma série de entidades junto à Embrapa, que é quem está contratada, vamos dizer assim, pelo governo para elaborar esses estudos. Foram feitas uma série de solicitações. Essas solicitações certamente estavam sendo, né, do dia 10 para cá, analisadas pela Embrapa, que são de cunho técnico, e obviamente que isso ainda passa depois ao Ministério da Agricultura, né, junto ao Departamento da Divisão de Gestão de Risco, para que eles montem a portaria, e ali talvez ainda haja algum debate entre eles, né, Embrapa e Ministério, para que se construa a portaria, então, que vai para o Diário Oficial da União, estabelecendo tudo isso. Eu acredito que isso não possa demorar muito mais tempo, porque na grande maioria dos locais, na grande maioria dos municípios do estado e do país, as aprovações de custeio, elas estão condicionadas, assim como estavam as do arroz até bem poucos dias atrás, elas estão condicionadas à existência de uma portaria para a safra corrente. Então nós acreditamos que não vai demorar muito. Ano passado, em função daquela confusão, a primeira saiu em 8 de julho, e depois, com toda a confusão durante a Expo Inter, a segunda foi sair só em 31 de agosto. De 8 de julho a 31 de agosto havia uma portaria que trazia muitos problemas para muitos municípios, mas existia esta portaria. Nesse momento nós estamos sem portaria, que nós temos da safra passada, por enquanto, que portanto não serve para a próxima safra. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo Condorelli, assessor técnico do Sistema Farsul. É sempre um privilégio ter você aqui no programa trazendo essas informações. Um bom fim de semana e até a próxima. Alex, eu gostaria de lhe agradecer a oportunidade e gostaria de dizer só mais uma palavra. Mais uma vez, o Sistema Farsul, junto com os nossos sindicatos, está encaminhando mais uma vitória para os produtores rurais. O Seguro Agrícola do Estado do Rio Grande do Sul, por uma ação coordenada pelo nosso vice-presidente Elmar Conrad, né, obviamente com o aval de toda a diretoria, do presidente Gedeão, nós estamos conseguindo, ainda não é possível dizer quais são todos os municípios, mas nós já temos a indicativa de que muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul deverão estar sendo contemplados para a safra 18/19 com uma redução no seguro agrícola que deve variar entre 15% e 25%. O prêmio do seguro agrícola no estado do Rio Grande do Sul, por ação absoluta da Farsul, coordenada pelo nosso vice-presidente Elmar Conrad, estará reduzindo o seguro agrícola, que variou, agrícola de faturamento, que variava de 8% a 10,5%, por insistência, mostrando com esse estudo de zoneamento, mostrando com todas as conquistas e todas as possibilidades de avanços tecnológicos da agricultura gaúcha. Nós temos feito esse trabalho junto com o nosso vice-presidente. O seguro deverá estar sendo reduzido de 8% a 10,5% para provavelmente de 6,5% a 8%, 8,5%. Perfeito. Isso é uma redução bastante significativa que vai alcançar todos os produtores rurais que fazem agricultura com seguro no estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. E quando é que tu acha que é oficializado isso aí, será oficializado? Nós gostaríamos que fosse em breve. Certamente deverá ser algo pelo menos casado com a portaria do zoneamento, porque uma vez que haja zoneamento, o produtor já vai fazer o seu custeio, e quando chegar lá ele já terá esse seguro atrelado ao custeio. Então nós imaginamos que eles estão, a informação que temos aqui estão nos ajustes finais, né, alguns detalhes, algum município, algum tipo de cultura, porque imagine que seguro agrícola é para tudo, né? E em todos os municípios do Rio Grande do Sul, todos os 497, então eles estão nos ajustes finais, e nós imaginamos que nos próximos dias as seguradoras, em particular a maior delas, que é o conjunto ali da BB Seguros com a MAFE, né, que é que opera junto com o Banco do Brasil, deverá estar anunciando esta redução para os próximos dias. Perfeito, Eduardo. Boa notícia. Um abraço, amigo. Um abraço a vocês. O Sistema Farsul fica muito satisfeito pelo convite de participar.